O programa está oficialmente aberto hoje, dia 23 de dezembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. E, por se tratar de um período de festas, o Bar do Naldo só reabrirá depois do dia 15 de janeiro. Tanto para você que quer tomar uma geladinha, como para você que quer adquiri-lo. Tem esse sonho de investir na Baixada Santista. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma se cometa durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos dando início ao especial Roberto Carlos 2025 no Cuesta. E este é o primeiro programa da série. Serão 3 programas hoje na sequência. Termina este. Daqui a 10 minutos começará o segundo e depois de 10 minutos o terceiro. Por que exatamente no dia de hoje, nesse horário onde está começando o especial na Rede Funeral? Para nós rebatermos a Rede Funeral. A gente bater de frente. Daqui a pouco gostei muito de ver o Roberto, mas não assisto mais a Rede Funeral. Assisto o Cuesta. Assista o Cuesta, porque o Cuesta é muito mais legal. Não, o ideal, mais legal seria ter o Roberto aqui, fazendo um programa com ele, conversando, entrevistando, fazendo uma entrevista legal com ele. Não aquelas babaquices que eles fazem lá, pergunta merda pro cara, mas vamos fazer uma entrevista gostosa, ele com o violão tocando aqui, desempenhando, contando as histórias. Imagina quantas histórias o Roberto não tem para contar. Ele não conta, conto eu. Vamos ao programa de hoje. Na edição de número 412 de 1970 da revista Intervalo, publicado foi o artigo cunhado de Um Cidadão de Fora no disco de Roberto. Foi uma pena não poder gravar a música que um cidadão mandou de Londres para este LP, mas ela chegou tão atrasada que não deu para ser incluída entre as 12 faixas. Além do mais, não quero prejudicá-la com uma gravação mal feita. Eu a gravarei na primeira oportunidade. O cidadão que o pessoal está perguntando, procura a revista e lê. Eu, por um respeito ao meu estômago e das pessoas de boa índole que assistem o Cuesta, não pronunciarei o nome desse indivíduo aqui. Por respeito ao estômago, porque hoje é dia 23, amanhã é véspera de Natal, o pessoal quer comer um peru, aí o cara vai com o estômago virado, não dá não. Com o estômago embrulhado, não. Enquanto os técnicos de som dos estúdios da gravadora CBS trocam a fita do playback, Roberto Carlos aproveita para dizer essas palavras. Aliás,
As únicas, por sinal, pois, quando está gravando, sua atenção está totalmente voltada para os resultados do disco. E, nesses dias, Roberto prepara o seu LP anual, considerado como o que mais vende no Brasil e, proporcionalmente ao mercado de consumo do exterior, um dos mais vendidos do mundo. Sim, se a gente pegar o volume na época, hoje mudou muito essa venda de disco, o serviço de streaming, mas na época, a quantidade de disco que saía do Roberto, no Brasil, ele batia de frente com os grandes nomes do mundo. Só aqui no Brasil e um pouquinho no exterior, porque a distribuição naquela época era lenta. O cara lançava um disco, os Beatles lançavam, por exemplo, Let It Be, em 1970, foi lançado o último álbum lançado. E saiu em 71, se não me engano, final de 71, ele só veio chegar a 72 aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Então, você considerar uma venda internacional era muito difícil você fazer essa medida, porque dependia do tempo que o disco levava para chegar a cada praça. E, levando em conta os números do Brasil, você poderia compará-los com os números oriundos do resto do mundo. E aí o Roberto sempre foi um dos grandes vendedores. A época que eu me lembro era o Elvis Presley, Roberto Carlos e os Beatles. Ocupando quase 12 meses na escolha das músicas, arranjos, gravação dos playbacks e, finalmente, a fase mais demorada, que é a colocação da voz, Roberto trabalha até de madrugada, ouvindo e regravando aquilo que não saiu do seu agrado. E, este ano, foi mais difícil, pois o Brasa precisou entrosar os dias de gravação com os do seu show no Canecão, a maior cervejaria carioca. Fazer aqui um adendo, quando eu falo cervejaria, é no sentido de vender cerveja, que a turma bebia lá em Canecão. Os canecões, os alcunha de Canecão. Só que não era cervejaria porque eles não produziam a cerveja. Não tinha uma produção de cerveja nacional. Era só comercializava, aliás, aquela água suja, como nós sabemos hoje, que aqui no Brasil ganhou a alcunha de cerveja. Aliás, devia ter tido algum... Não sei que na época o pessoal não tinha muito conhecimento, porque deveriam ter entrado na justiça para proibir o uso desse nome num negócio que não é, porque eles vendiam uma coisa chamada cerveja com um nome que não condizia com a idade, mas aqui tem muito isso. Aqui é o copo americano, que o norte-americano não conhece, a paleta mexicana, que o mexicano não conhece. Quando eu cheguei no Viana, começo do ano, lá tinha o tal do pastel gaúcho. O gaúcho nenhum conhece. O que é esse pastel gaúcho? É uma fogaça frita. Fogaça feita na fritura. Só isso. Deram o nome pastel gaúcho. Mas aqui, o Brasil tem muito negócio de dar um nome para uma coisa que não é aquilo. O brasileiro tem esse problema com signo, significado, significante, como eu já disse, em uma outra oportunidade. Vamos lá. Às vezes, uma faixa de 2 minutos leva 12 horas para ser gravada. Ademais, durante todo o tempo em que Roberto cuida dos seus discos, o senhor Evandro Ribeiro, diretor da CBS Brasil, está ao seu lado. Ele orienta os LPs desde a escolha das músicas até a sua fase final de gravação. E é a expressão de aprovação ou não que o Brasa espera ver do vidro da técnica de som quando está gravando. Você está lá pondo a voz e o cara está lá. O diretor... Isso é importante, cara. A gente precisa entender uma coisa aqui, antes de seguir, porque fala-se muita besteira em relação à música. O cara faz música comercial. O cara, para começar, meu, a época, fazer um disco era caro pra dedéu. O cara que faz um negócio desse com o intuito de não ganhar dinheiro é um idiota. É que os caras gostam. Principalmente criou-se essa coisa de disco comercial, música comercial, não sei o quê. É que o cara quer dar uma de bom. Ele quer dizer, o meu produto é bom. O meu produto não é feito para vender. Se não é feito para vender, eu parto do pressuposto que ele não presta. Porque eu como um anarcocapitalista, eu entendo que tudo deve ser monetizado, tudo tem que rolar dinheiro e muito dinheiro. Que onde rola muito dinheiro tem resultado. Onde rola pouco dinheiro é pouco resultado. Isso é fato. E Roberto Carlos, o nome que ele tinha,
era dinheiro naquele e-mail que não falta. Então, tinha que realmente ser feito um grande trabalho, e o diretor do estúdio estava lá ajudando a escolher música, ou seja, nós vamos falar disso mais para frente, eu quero entrar um pouco nisso mais para frente. Vamos continuar aqui, que tem um depoimento do senhor Ribeiro que eu gostei muito, e vai ao encontro do ponto onde eu quero chegar, não quero antecipar a coisa. Vamos lá. Entretanto, os discos de Roberto têm sempre regalias naquela gravadora. Não há limite de tempo para uso do estúdio. Aí, mais um detalhe, o estúdio naquela época era alugado para alguns músicos. E você pega um músico do naipe do Roberto, você não vai pôr tempo, que o cara é um Midas da voz. Midas, que ele tocava na coisa e virava ouro. Roberto, com a voz dele bate nas coisas, reverbera, transforma tudo em ouro. Vamos lá. Pois é que o cantor é a mina de ouro da CBS. Por isso seus discos, inclusive as capas, são mantidos em segredo até que sejam lançados no mercado. É por tudo isto e pelo que Roberto representa que dezenas de compositores pedem para ter suas músicas incluídas nesses discos. Para eles significa popularidade e muito dinheiro. Sim, o Roberto Carlos, eu dei uma briga até outro dia com um camarada aí, eu até pedi desculpa pro cara que eu me excedi também. Não estou numa fase, todo mundo sabe na minha fase da minha vida, eu estou evitando entrar na discussão porque às vezes eu perco o controle, é natural esse momento, eu não estou mais, a minha vida está... Você sabe o que aconteceu. A questão é a seguinte, o Roberto Carlos, ele fazia aquilo muito que o Milton Neves falava, ele tirava os caras da sarjeta. Ele tirou nomes e mais nomes da sarjeta. Posso citar aqui vários, e vai dar briga. Ele tirou o Tim Maia da sarjeta, Benito de Paula, Djavan, um monte de gente. Passou a existir a partir do momento que a música foi gravada. Por isso os músicos faziam música e mandavam para ele. Mandavam. E muita gratidão. Eu lembro muito da Paula Fernandes contando que, por exemplo, ele não gravou, mas ele levava os músicos no programa deles, programa de fim de ano, e os músicos outro dia saíram para a rua, que o cara virava um ícone. A Paula Fernandes teve essa oportunidade contando, que ela passou o programa, no outro dia ela foi sair de manhã para comprar um pão, tem entrevista dela falando isso, ela não conseguiu chegar na padaria, estava sendo parada na rua e assediada pelas pessoas que queriam bater foto, queriam conversar. Por quê? Essa é a grandeza do Roberto. Ele é um ícone que transforma ou cria outros ícones. Um grande líder, ele não é só um cara de comando, um líder é um criador de líderes. Você sabe que quando um cara é um grande líder, quando ele cria outros líderes. E é isso que o Roberto Carlos fez e faz. E eu tive o desprazer, eu não vou citar nomes aqui, não citarei nomes, orientação do meu advogado sendo já está passando as férias na casa dele lá no Havaí, feliz da vida, né? Doutor Maurício? Cheio da grana, mas tudo bem. A questão é a seguinte, eu fui uma vez num evento do Sesc Pompeia, cheio de gente, e esse era um músico que estava em ascensão à época, e ele mandou uma música pro Roberto, e foi assistir o programa do outro dia, foi que o música antigamente o Roberto fazia o lançamento do disco no programa do Faustão. Primeiro era feito lá, depois ia pro programa dele no final de ano. E ele fazia o programa e o lançamento lá. E ele foi tudo contente, tá esperando ouvir a música, e o Roberto não gravou. Inclusive foi o Eduardo Lages, maestro Eduardo Lages, que pediu, encomendou essa música. Ele tinha feito uma outra música de sucesso, falou, não dá pra fazer duas, não sei o quê. E fez uma música de merda e mandou. Roberto não gravou, minha decepção. É decepção sua e alegria nossa, que essa música que no programa é uma bosta. Pra mim é uma bosta. Sinceramente. E eu ainda fui ver esse cidadão. O cidadão caiu no meu conceito em função disso. Primeiro, mal agradecido. Que houve o reconhecimento do talento dele. É um mal agradecido o quê? E aquilo que eu falo, o cara não aproveitou a oportunidade. Ele ia ter a oportunidade de se tornar um músico maior do que ele era. Não era grande coisa, era músico de Sesc. Todo mundo sabe que o músico de Sesc é limitado ao tamanho do Sesc.
músico de Sesc é do tamanho do Sesc. O Sesc vai bastante gente. Mas mesmo assim é um músico muito... como que fala? Ele é datado de época e ele é restrito ao nicho do Sesc. Não desmerecendo o Sesc do Brasil faz um trabalho maravilhoso. Inclusive a inauguração, acho que foi do Sesc... Eu não lembro agora se foi o Interlagos. Quem cantou na inauguração do Sesc foi o Roberto Carlos. Roberto. Tem um amigo meu que perguntou: o Roberto já cantou no Sesc? Eu não sei. Se ele cantou na inauguração de um Sesc, se não me engano, foi o Interlagos. Foi lá, a grandeza do Roberto. E aí esse bestão falou esse monte de merda. O que eu fiz? Fui embora e nunca mais vi nada dele. Outro dia tem um amigo meu que falou: vou ter show dele, tem ingresso aqui, mas nem que me pague, meu. Você é um vagabundo, meu. Paga pau da esquerda. Só podia ser esquerdinha. Hoje vive aí puxando o saco de nego condenado, de ladrão. Esquerda. Não é à toa que, aquela frase, né, tem uma máxima: há males que vêm para bem. Esse daí foi um. Imagina se o Roberto tivesse gravado a música desse infeliz e o transformado em algo transcendente, como ele fez com vários aí. Mas vamos voltar aqui. Para ele significa popularidade e muito dinheiro. No disco, que deverá ser lançado ainda este ano, foi conseguido um equilíbrio maior, pois as 12 faixas têm muita força. Eu tenho esse disco eu queria mostrá-lo aqui, mas ele está em Santos. É um disco preto, coberto com aquele microfone cabeludo, o microfone é um disco muito bom. Ora que para o senhor Evandro Ribeiro, a tônica deste disco foi a simplicidade. Aqui, ó, atenção que eu ia falar. A preocupação de Roberto foi a simplicidade dentro da sua habitual linha romântica. Esta é a mesma simplicidade, e esta mesma simplicidade destaca-se nos lindos arranjos do maestro Chiquinho de Moraes, depois veio Eduardo Lages, muitos anos depois, que dão maior realce à interpretação do cantor, que por sinal está magnífica. Até a capa tem características simples, mas esta mostraremos apenas uma semana antes de o disco ser lançado na praça. E aí que eu quero entrar no ponto. A gente tem que entender sempre que aí entra a discussão música, pintura, é tudo comunicação. O que caracteriza o homem é a comunicação. Chacrinha já dizia que não se comunica, se estrumbica. É comunicação. Roberto Carlos, ele é um músico que conseguiu se comunicar melhor com o povo brasileiro em geral. E ele optou por uma linha romântica e simples. E ser simples é difícil, porque você tem que sintetizar as coisas. Ser simples não é ser burro, não é ser banal. Isso aí é uma confusão que as pessoas fazem. Ser simples é saber chegar no cerne da coisa. Normalmente quando o cara confunde simplicidade com burrice, ele faz merda, porque ele não tem noção. Para você chegar naquela síntese, você tem que cortar muita coisa, você tem que lapidar muita coisa. Você vê o cristal. Você pega um diamante, para ele chegar a ser o diamante, quanta coisa é tirada dele em lapidação até chegar naquele ponto. E é assim que é a coisa. O diamante possui uma estrutura de uma simplicidade total, de uma riqueza maravilhosa. Mas agora vamos avançar um pouquinho, que eu quero chegar no ponto. Como não podia deixar de ser a dupla Roberto, como podia deixar de ser a dupla Erasmo e Roberto, está firme em várias faixas do novo disco. Minha Senhora, que fala do amor de um rapaz por uma mulher mais velha, Jesus Cristo, Ana, Vista Roupa Meu Bem, e a regravação de 120, 150, 200 km por hora, que são músicas de autoria dos dois amigos. Essa música aqui, quando eu comprei esse disco, eu vou terminar aqui, só antes de voltar para as músicas aqui, eu vou falar por que eu comprei esse disco à época. Além de ser do disco do Roberto, que eu não tinha, como fã dele eu tinha que ter. Além dessas, fazem parte do LP Pra Você, de Silvio César, Uma Palavra Amiga, de Getúlio Cortez, Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, de Luiz Carlos Mail e Pedro Paulo, que eu já citei no outro momento, quando eu falei de Viagem no Tempo. Preciso lhe contar, de Demétrios, Meu Cachoeiro,
de Raul Sampaio, Astronauta, de Helena dos Santos e Edson Ribeiro, é Maior Que Meu Amor, de Renato Barros. Eu comprei esse disco principalmente por causa da música Astronauta, de Helena dos Santos e Edson Ribeiro, que eu achei um negócio fantástico. E esse disco ele é todo cheio de efeitos, tinha aquela coisa dos anos 60 de usar colagem sonora, uma coisa maravilhosa, muito bem feita, muito bonita, muito charmosa. E ouvindo eu nunca tinha ouvido essa música, Minha Senhora. A gente tá falando de simplicidade, sintetizar a coisa, que ele fala de um rapaz que se apaixona por uma mulher mais velha. E ele trabalha isso daí, cara, com uma classe, uma elegância. Eu achei muito bonita essa música, falando desse um relacionamento, um rapaz chavecando uma mulher mais velha, uma mulher vendo que talvez não ia ter com ele um futuro muito distante, função da idade, mas mesmo não tendo essa longevidade, e aproveitar aquele momento. Então você vê uma coisa tão complexa, que um relacionamento entre pessoas de gerações diferentes, e o Roberto sintetizou aqui, Roberto Erasmo de primeira, cara. Aí já estamos terminando, seguindo. Aí tem Jesus Cristo, clássico, Jesus Cristo, maravilhosa. Eu acho bonita aquela frase, quando eu vejo a flor que nasce no chão daquele que tem amor, sinto crescer a fé no meu Salvador. Linda os versos também, falando de fé. Essa aqui acho que foi a primeira música gospel do Brasil. Quem trouxe a música gospel ao Brasil foi o Roberto Carlos. E essa música é um funk. Roberto, funk, para quem não conhece, é aquela pegada do funk, maravilhosa. Ana, que ele fez que era a filha da esposa dele, a Nice, muito bonita. Vista Roupa Meu Bem, um foxtrot, maravilhoso. E essa 120, 150, 200 km por hora também. Músicas com ideias de uma profundidade, cada uma tem a sua profundidade, e tratadas com uma simplicidade, ou seja, com um charme, muita elegância. Isso é para compositores muito sofisticados. E aí tem música como Pra Você, Uma Palavra Amiga do Gertrude Cortez, muito bonita essa música. Como eu falei, se eu pudesse voltar no tempo, que eu falei da viagem no tempo, eu usei essa música, eu achei fantástico. É Preciso de Contar do Demetrios, Meu Cachoeiro, falo de Cachoeiro do Itapemirim, que é do Raul Sampaio, você vê, lá de Cachoeiro do Itapemirim também, músicas maravilhosas. Depois eu vim saber que um cara meu, que era um ídolo que eu tinha no cinema brasileiro, olha, eu gostar de pessoas do cinema brasileiro é raro, mas tem uns, gosto muito do Mazzaropi, Jesse Valadão de Cachoeiro do Itapemirim, meu. Eu gosto muito, mano, do meu tio lá, que fez o Anselmo Duarte, meu tio Anselmo. O tio Anselmo, pô, foi filmaço lá, o Pagador de Promessa, lá, o cara puxando aquela porra daquela cruz nas costas. Eita, né, pô, meu povo ignorante que tem nesse país, eu te contar. Tem ídolos também no cinema, mas por incrível que pareça, eu tenho ídolos no cinema nacional. Não gosto de filme brasileiro, mas algumas coisas escapam. Tudo tem a sua... sem excessos. Excesso só para duas coisas, sexo e bebida. Resto, sem excessos. Ok, gente? Aí o Astronauta, uma letra bonita, que é bom, o jato que passa, céu de fumaça. E fala de uma pessoa, um astronauta, eu não quero mais voltar para a Terra, essa Terra está muito ruim, eu vou desligar o... Ele fala que é um cara imaginando ser um astronauta, que era a época estava em alta, aquela coisa do Yuri Gagarin, a ida do homem, aquela farsa da Apollo 11. Ele falou, um astronauta eu queria ser para desligar o botão da nave espacial e ficar para sempre perdido no espaço. É um negócio, uma letra assim também muito bonita. Você vê como esse pessoal tinha bom gosto para escrever naquela época. Muito bom gosto para tratar de temas complexos e ficar lá. Até você fala, pô, tá tendo guerra, mas Matheus, você não é um cara que gosta de conflito, de guerra. Eu gosto de conflito, mas eu gosto de conflito quando eu tô lutando. Eu não gosto de guerra dos outros. Não entro, uma coisa que eu aprendi nessa vida é não entrar em briga dos outros. Nas minhas brigas eu gosto. Eu gosto de uma briguinha. Mas eu não entro em briga dos outros. Isso eu aprendi.
Ok? E, dito isto, encerro este programa. Como eu disse, daqui a 10 minutos veremos o próximo programa, mas vamos seguir o protocolo. A hora de passar o chapéu, a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, A Máquina da Verdade, ó. O Natal, ó. O que você vai falar pro seu filho? O seu filho tá vendo o programa com você. Ei, pai, você comprou? Comprou? É. Dançou. Uma compra, tá pro ano que vem pra ele, pô. Tá atrasado o presente, ó. Seu filhão aí do lado, aí. Você comprou, filhão? Amanhã você vai achar esse livro aqui debaixo da árvore de Natal. Amanhã, dia 24. Você acorda cedo, dia 25. Todo mundo madruga, né? No dia 25 para pegar os presentes. E esse aqui estará debaixo da árvore de Natal. Ok, gente? A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí o próximo livro, que eu só anuncio, não tenho aqui para mostrar. Eu vou ver se eu consigo uma cópia dele para mostrar, que é a Saga de Kid Winchester. Isso daí é para sua esposa que tá aí do lado, assina aí, comprou, meu? Eu vou encontrar debaixo da árvore de Natal? É? Ou pro seu marido, você comprou para ele, você vai... E aí? Esse livro é pro casal, vocês sabem como é que é. Na sequência, tem o link do meu curso aqui, Fundamentos do Exorcismo, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Aí temos o Apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico. O Pix, para você já fazer a sua contribuição, ó. Antes de começar o próximo programa, já manda uma contribuição pro programa, cara, é Natal, manda um presente aqui pro seu barbudo preferido, que aparece. Eu ia fazer o programa com um chapéu de Papai Noel, fica pro ano que vem, ok? Aí tem o que eu falei, o Pix, o PayPal para os acólitos estrangeiros, para você contribuir aqui com o nosso programa, o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo para o ano que vem. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E, atenção, daqui a 10 minutos, atenção, Denilson, todos os carros, daqui a 10 minutos, acabou aqui, daqui a 10 minutos, Roberto Carlos Especial 2025 no Cuesta. Um ladrão fantasma reproduziu o disco de Roberto. Que, Matheus? Esse disco? Não sei. Daqui a 10 minutos, você saberá, daqui a 10 minutos, Roberto Carlos Especial 2025 no Cuesta. Um ladrão fantasma reproduziu o disco de Roberto. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!